Gravação iniciada, presidente. Olá, senhores. Vamos dar seguimento aqui aos trabalhos dessa sessão de julgamento da manhã do dia 5/10, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a ressalva de que já iniciamos, né, no vídeo anterior, o julgamento dos processos dessa manhã e começamos pelo único processo que havia sustentação oral prevista, que era o processo da contribuinte CEMIG, item 6 da pauta, CEMIG Geração e Transmissão S.A., relatoria do conselheiro Daniel Melo. Nós vamos agora, na sequência, seguir a sequência regular da nossa pauta. O processo número 1 era um processo da Credit Suisse, processo de minha relatoria, que foi retirado de pauta a pedido do contribuinte, e o processo será incluído em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente, reunião de julgamento presencial. Nós vamos para o processo item 2, processo da conselheira Débora, final 2007-71, contribuinte Miller Fogões Limitada. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ de Florianópolis, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no NFL de 464-4, final, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, referente aos valores pagos aos administradores a título de participação dos lucros da empresa, correspondentes às competências 6 e 12 de 2004, 6 e 12 de 2005 e 6 e 12 de 2006. No lançamento, segundo o auditor fiscal notificante, caracterizam-se como retribuição pelos serviços prestados e não pelo capital investido na empresa, que seria o caso de distribuição de lucros, haja vista não guardar nenhuma relação com a participação dos administradores no capital social da empresa. O valor tributado foi extraído de atos da diretoria, bem como de fichas financeiras disponibilizadas pelo setor de recursos humanos da Miller Fogões Limitada. O contribuinte apresentou a impugnação. A DRJ julgou o lançamento procedente. Cientificada a decisão da DRJ, ele interpôs o recurso voluntário no mérito com os mesmos argumentos da impugnação da qual a cópia literal. Vou passar para o voto agora. O recurso voluntário de admissível preenche os requisitos de admissibilidade. O litígio recai sobre a incidência de contribuição previdenciária relativa aos valores aos administradores não empregados da empresa a título de participação no lucro da sociedade limitada. Aqui eu transcrevo os artigos 4º e 31 do contrato social, que apresentam o quadro societário da empresa e os membros da diretoria eleitos. No demonstrativo anexo ao relatório fiscal de folha 20, constam como beneficiário dos pagamentos de participação nos lucros Rodrigo Rio Pinhest, Amós José Packer e Robson Luiz Guimarães de Azevedo. Esses pagamentos, segundo consta do relatório fiscal, caracterizam-se como retribuição pelos serviços prestados e não pelo capital investido na empresa, que seria o caso de distribuição de lucros, haja vista não guardar nenhuma relação com a participação de administradores no capital social da companhia. A benesse tributária disciplinada pela Lei 10.101 de 2000 alcança apenas as PLR pagas aos segurados empregados tratados no artigo 7º da Constituição Federal de 98, concluindo-se que o pagamento feito a contribuinte individual prescinde de qualquer análise quanto ao cumprimento dos ditames da Lei 10.101 de 2000, uma vez que sempre será tributado. Como já mencionado, as razões trazidas no recurso voluntário são idênticas àquelas que constam na peça impugnatória. Então, desta forma, estou utilizando como razões de decidir as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância. Deixa eu ver. Então, estou adotando os mesmos fundamentos da decisão recorrida. Eu destaquei alguns pontos aqui. A participação nos lucros paga pela notificada aos seus administradores sem vínculo empregatício não se confunde com a participação de empregados nos lucros e resultados da empresa, prevista na Lei 10.101 de 2000.
A previsão do artigo 28, parágrafo 9, a linha J da Lei 8.212, exclui da incidência as contribuições sociais previdenciárias, ao contrário do que alega a notificada, somente a participação dos empregados nos lucros e resultados da empresa prevista na Lei 10.101 de 2000. A participação dos administradores da sociedade limitada em seus lucros é regida supletivamente pela Lei 6.404/76, já que não foi prevista no Código Civil. Um dos requisitos previstos em tal lei para que ocorra o pagamento de participação nos lucros aos administradores é a sua previsão expressa no ato constitutivo da sociedade empresária. No presente caso, verifica-se que não existe nenhuma previsão de pagamento de participação nos lucros aos administradores no contrato da notificada. Destaque, mesmo que o pagamento de participação nos lucros aos administradores da sociedade limitada fosse abrangido pela regra contida no artigo 28, parágrafo 9, a linha J da Lei 8.212, o que não é o caso, os valores pagos para pela notificada esse título, relacionados no anexo de folhas 18, sofreriam incidência das contribuições sociais previdenciárias, já que pagos em desacordo com a lei específica. Então, logo, não merece reparo no acórdão recorrido e um voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Não, presidente. Não. Eu não sei, Débora, se chegou a tratar algum processo desse, né, e depois que você entrou, mas assim, isso é um tema que essa turma aqui já se manifestou algumas vezes, né, sobre a inaplicabilidade aí sobre a impossibilidade de participação nos lucros a administradores estatutários com base na 10.101, né? Na verdade, nós tivemos e lá por volta pelos idos de 2016, uma manifestação até da turma unânime, eu estava entre os conselheiros, certamente o Daniel, que entendeu, o conselheiro relator na época, e esses valores não poderiam sofrer incidência da contribuição previdenciária, porque faz uma analogia, né, fazer uma análise da questão a partir do princípio da isonomia, e entendendo que haveria um tratamento diferenciado aí para os administradores em relação aos empregados normais, né, que teriam esse direito. Mas isso foi um voto só, depois a gente teve, né, a gente refletiu, era uma matéria nova para aquela composição, o pessoal refletiu e dali para frente firmou seu entendimento sobre essa impossibilidade, né, e lastreando basicamente na extinção da força normativa da 6.404, se a gente entendesse de forma contrária, porque a 6.404 acabava trazendo algum conteúdo de proteção ao investidor, no sentido de que ele limitava de alguma forma a possibilidade de participação, de distribuição de lucros para administradores, né? Se a gente levasse abrisse a possibilidade de entender que o administrador estatutário poderia receber a partir do preceito contínuo da 10.101, isso importaria simplesmente todas aquelas garantias que os investidores ganharam com a previsão, com as limitações impostas pela 6.404, elas cairiam por terra. Ou seja, então, seria uma interpretação que acabaria extirpando a força normativa de um preceito legal efetivamente em vigor. Senhor, só um apontamento aí. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado para o processo, isso é o item 2, processo Miller, Fogós Limitada, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, da Lion Engenharia, era o processo de relatoria do conselheiro Daniel, o processo foi o 3, o 4, são dois processos do mesmo contribuinte Lion Engenharia Comercial Ireli, processo retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda.
e será reincluído em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. O próximo processo é o item 5 da pauta, é o embargo de conselheiro, relatoria do conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Bom dia. Esse é um processo, um embargo, melhor dizendo, que não demanda maiores complexidades, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível. O que é que acontece? Se vocês se recordam, não sei se vocês se recordam, esse caso foi um que nós julgamos no ano passado a respeito daquela questão de empresa que se enquadra na atividade de contact center, call center, e antigamente tinha uma discussão no âmbito da Receita de que uma coisa não era a mesma coisa da outra, né? E aí, por uma nota COSIT, a Receita acabou entendendo que as empresas de contact center se enquadravam no conceito de empresas de call center. E aí, o que é que aconteceu? A empresa se enquadra nesse conceito e deveria ter recolhido contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e a autuação aqui foi de contribuição patronal. Nós entendemos que realmente o contribuinte tinha razão e anulamos toda a autuação, tá? E aí, o ponto aqui dos embargos, qual é? Eu não me dei conta que a autuação também, eu tinha relatado tudo isso, mas na hora do voto eu acabei esquecendo, mas eu não me dei conta que a autuação também abrangia cobrança de GILRAT, né? E a CPRB, ela só substitui a patronal lá do 22.1 e a dos contribuintes segurados, dos segurados contribuintes individuais, que é a do 22.3. Então, a GILRAT permanece. E eu embarguei nesse sentido, né? Para dispor que a gente tinha dado procedência pelo todo, mas que eu acabei me equivocando nessa parte aí da GILRAT, que deveria de ser mantida. Então, a GILRAT aqui na autuação diz respeito a um crédito de 2.491, com juros de mora de 1.193 e multa de 1.800 e alguma coisa. Então, essa parte é que deve ser mantida. Então, o objeto dos embargos é esse. Né? Dar procedência ao recurso, claro, para excluir da autuação, a gente já o fez, claro, mas para manter apenas essa parte da GILRAT, não dar procedência no todo. Tá? Então, basicamente é isso, presidente. E aí eu estou acolhendo, então, dando provimento aos embargos, né, com efeitos infringentes, claro, para manter a autuação no que diz respeito às contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, que é a GILRAT. Então, é isso. Ok, conselheiro, eu estou entrando aqui que eu tinha baixado a tua pasta toda, mas acabou que ficou ali para mim só o embargo em si. Para mim também, só estou com o despacho de admissibilidade dos embargos. Eu acabei colocando eu só fui me dar conta agora pela manhã, eu acabei colocando os embargos no lugar do acórdão. Ok. Então, só um minutinho que eu estou me ajustando aqui, tá? Senhores, considerações, senhores? Só uma pequena... Acho que não há dúvida assim, mas acho que já está mais claro para mim, é que nesse caso o valor da GILRAT é tão pequeno, mas é porque então o contribuinte vinha recolhendo, então, né? No outro, em comparação à CPRB, eu estou falando, né? O valor do crédito tributário de contribuição patronal foi bem grande, mas é porque teve aquela discussão, eu estou me recordando, eu acho, né? Que era CPRB ou Folha, e a gente decidiu, né, dizendo que ele estava correto mesmo, a sistemática que ele estava fazendo. Então, nesse caso, ele já vinha, acho que pagando de GILRAT, né? Porque é muito baixo. Eu nem entrei nessa questão, Rodrigo, nesse quesito aí, cara, mas
também tem a questão da alíquota, né? Eu sei que realmente, assim, 1% nem chega, eu acho que ia ser muito mais além do que R$1.000 e poucos, R$2.000, né? Então, possivelmente, deve ter recolhido, como o fez em relação, já havia fazendo em relação à própria CPRB, né? Isso. Pode Exato. ter sido isso mesmo. Mas aí o ponto é esse aqui, cara. A gente tinha dado procedência, no caso, por um equívoco meu, pelo todo, e aí eu me dei conta depois, quando fui formalizar, que realmente a autuação abrangia o GILRAT. E a legislação que prevê a incidência da CPRB, eu até coloquei aí para vocês, é muito expressa, artigo 7º aqui, contribuirão sobre o valor da receita bruta em substituições às contribuições previstas no inciso 1 e 3 do artigo 22 da lei 8.212. Então, é isso. Perfeito. Ô, Sávio, de quando é essa decisão embargada, por favor? Ixi, quando é que eu opus esses embargos? Não, de quando foi o acordo embargado? Deixa eu ver. É, 6 de novembro de 2019. Pode repetir? 6 de novembro de 6 de novembro, ok. Aí, logo em seguida, eu já embarguei. Como vota, Rodrigo? Eu acompanho, presidente. Desculpa, Daniel, pulei Daniel. Acompanho, presidente. Guarita. Eu também acompanho o relator. Douglas, não te ouvi. Acompanho, presidente. Marcelo. A Débora. Acompanho. Débora, Acompanho. está difícil para mim, mas vamos lá. Débora acompanha o relator. Marcelo. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, deixa eu ver só como escrever isso aqui. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-005676, de 6 de novembro de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício identificado, consignando a manutenção da autuação no que diz respeito às contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Mantendo as demais conclusões da decisão embargada. Tá bom assim, Sávio? Tranquilo, presidente, é isso mesmo. Ok. Então ficou desse jeito. Vou ler novamente aqui, só para ver se a gente não está comendo nenhuma mosca. Conhecer e acolher os embargos, né? Formalizados em face do Acórdão 201-005676, de 6 de novembro de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício identificado, consignando a manutenção da autuação no que diz respeito às contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, GILRAT, mantendo as demais conclusões da decisão embargada. Senhores, com isso passamos ao processo seguinte, que seria o processo 6, processo que já teve o seu julgamento encerrado, com a participação do patrono do contribuinte, o senhor Roberto Duque Estrada, que fez sustentação oral,
Processo número 7 é o processo também do conselheiro Daniel, da JPA Distribuidora de Veículos. O processo foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional e será incluído em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Próximo processo, município de São Caetano. Processo também de relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Item 8 da pauta, processo final 2014-90, município de São Caetano do Sul. Daniel, sem som, Daniel. Sem o áudio. Ô, pessoal, me desculpe. Eu falei aqui, foi muito. Trata-se de recurso voluntário em tempo posto em face da decisão da DRJ, que julgou a impugnação improcedente. Pela sua completude, utilizo o relatório da decisão da primeira instância. É um lançamento de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a segurados e empregados e contribuintes individuais. No caso aqui, as rubricas, certo, lançadas são em que o contribuinte entendia como verbas de caráter indenizatório. É a cesta básica, certo? Pagamentos habituais creditados aos segurados empregados a título de ajuda de custo para a complementação da cesta básica. É um abono especial de uma lei municipal, uma gratificação mensal de atendimento e uma gratificação de apoio técnico, certo? Em relação aos contribuintes individuais, são remunerações creditadas asseguradas contribuintes não declaradas em GFIP identificado nas planilhas de folhas tais. No caso aqui, o município pagava remuneração aos membros do conselho tutelar, mas não considerava esses segurados como segurados obrigatórios da Previdência, certo? Nós tivemos também aqui multa por descumprimento de obrigação acessória, né, por ter o contribuinte deixado incluir nas folhas de pagamento as remunerações creditadas de pessoas físicas, certo? Tivemos também esse outro debicário inicialmente defende que nenhum dos benefícios pagos pela municipalidade possui natureza salarial, razão pela qual não acompanha a base de cálculo das contribuições previdenciárias. No que diz respeito, isso aqui é a tese defensiva, no que diz respeito à rubrica cesta básica, assevera que a mesma foi instituída por uma lei local, que ele retirou a natureza salarial, sendo decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, que reconheceram o afastamento da natureza salarial da referida parcela, qualificando como um ato de perfeito sua adequação aos precedentes judiciais. Afirma que a tributação da parcela cesta básica não se coaduna com a orientação do STJ. Sustenta que os entes municipais têm autonomia legislativa, revelando-se no lançamento. O agente fiscal extrapolou os limites de sua competência ao declarar inconstitucional uma lei local. O regime seletista não implica renúncia, transmissão de parcela de autonomia do município, nem delegação de sua competência. O outro poder órgão da federação para exercer sua capacidade de legislar sobre a remuneração de seus servidores. A cesta básica tem uma natureza nitidamente indenizatória, sendo que as varas especializadas de trabalho em São Caetano e as turmas do TRT da segunda região vêm reiteradamente declarando a natureza indenizatória do benefício. Cito o ajuizamento de uma ação anulatória com fim de
desconstruir o lançamento de FGTS e de contribuição social instituída pela Lei Complementar 110 de 2001, incidente sobre parcelas de cesta básica e vale transporte pago em pecúnia. Salienta que todos os demais benefícios rolados pelo auditor fiscal têm natureza salarial afastada pelas respectivas de lei de criação e, por consequência, não sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias. A gratificação de atendimento e a gratificação de apoio igualmente não têm natureza salarial. Reitera que o auditor extrapolou no ato administrativo, pois de forma direta declarou a inconstitucionalidade de lei municipal. Ao extrapolar os seus limites de competência, o auditor emitiu um auto nulo, sendo que apenas o judiciário tem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei. Em relação aos valores pagos a prestador de serviço, pessoas físicas manifestam resignação quanto à tributação das quantias pagas aos conselheiros tutelares. Neste passo, destaca que somente com a edição do decreto 4032 de 2011 houve a inclusão dos mesmos no rol de segurados obrigatórios. Todavia, a incidência deve ser afastada por falta de previsão legal, que afronta o artigo 150 da Constituição. Defende-se da autuação para entender que somente empregados devem ser incluídos na folha de pagamento. Portanto, conclui que a listagem própria que o município mantém bastante para atender às legislações. A consta de documentos, a 13ª turma da DRJ proferiu o acordo no qual levou provimento à impugnação e manteve o crédito tributado lançado e resignado o interessado de ter coisa recurso voluntário dirigido ao CAF, que foi distribuído à 4ª Câmara da 2ª turma ordinária, que em sessão realizada em 5 de abril de 2017 decidiu pela nulidade da decisão corrida por vício na sua omissão na fundamentação. Após a intimação regular do interessado, retorna os autos para a emissão de uma nova decisão, certo? Então, o que ocorreu aqui é que o CAF já tinha anulado a decisão da DRJ, esse processo voltou para a DRJ, e a DRJ emitiu proferiu um novo acordo, certo? Essa decisão de piso julgou improcedente a impugnação, foi consubstanciado nos termos da emenda que eu transcrevo abaixo. Intimada a referida decisão em 13 de dezembro de 2018, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivamente em 14 de janeiro de 2019, reiterando os argumentos de mérito apresentados na impugnação. O recurso voluntário tempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido. A controvérsia cinge na natureza das verbas pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais. Resta-nos perquirir acerca da natureza jurídica das referidas verbas, os termos e balizamentos definidos pelo artigo 28 da Lei 8.212. Na definição de salário de contribuição, o legislador adotou um conceito bem mais amplo de remuneração para efeitos de apuração da contribuição previdenciária, abrangendo o salário com todos os seus componentes destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Nesse sentido, também é o parágrafo 11 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefício, nos casos e na forma da lei. Segundo a recorrente, os valores pagos a título de cesta básica, abono especial da Lei Municipal número 4.217, 2004, gratificação de atendimento e gratificação de apoio técnico, ficou faltando só a conclusão aqui, mas eu queria dizer que a recorrente dos valores pagos a título de cesta não possuem natureza salarial. Para uma melhor compreensão, transcrevemos a seguir o que dispõe o artigo 28 da Lei número 8.212, que eu vou evitar de citar, de ler, certo? Se um ganho tem por finalidade retribuir o trabalho, independente da forma como seja pago, deve integrar o salário de contribuição, quer pelo trabalho efetivamente prestado, quer pelo tempo que tenha ficado à disposição do empregador. Há quem defenda que esse tipo de gratificação deve ser excluído da base de cálculo por representar um ganho eventual, o que atrairia a aplicação do item 7
da linha E do parágrafo 9º do artigo 28 da lei, assim redigido. Não integra o salário de contribuições para os fins exclusivos desta lei. Para os fins desta lei, exclusivamente, recebidas as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente vinculados do salário. Cumpre ressaltar que eventual é uma característica do que é incerto, que se realiza por uma causa não esperada. As gratificações em tela, apoio técnico e de atendimento não podem ser consideradas uma verba eventual, posto que se vinculam ao salário e se encontram na expectativa do trabalhador. A recorrente destaca que o abono especial criado pela Lei Municipal número 4.217 é especialmente vinculado do salário por força de lei. Todavia, como bem pontuado pela decisão de piso, a lei a que se refere o dispositivo supratranscrito é uma lei federal. Não pode uma lei municipal mudar as características do fato gerador da obrigação tributária. A exclusão dos abonos do campo de incidência deve ser veiculada por lei editada pelo ente da federação competente para legislar sobre o regime de previdência e o respectivo custeio, no presente caso, a União. Nesse sentido, entendo que as gratificações e o abono especial devem integrar o salário de contribuição. Destarte não merece provimento o recurso voluntário quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre as gratificações pagas pela recorrente. No que pertine à remuneração com cesta básica, trata-se de pagamento em espécie creditado mensalmente a todos os trabalhadores, ainda que em gozo de férias. É disso que este Tribunal Administrativo, seguindo o precedente do Superior Tribunal de Justiça, tem afastado a incidência do auxílio alimentação pago in natura. Todavia, esse não é o caso que se cuida, já que os pagamentos eram realizados mensalmente em dinheiro, sem adesão dos empregados ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, PAT. Assim, não assiste razão à recorrente. Quanto aos pagamentos a contribuintes individuais, a decisão de piso, de maneira objetiva, transcreveu o dispositivo legal que vai de encontro aos questionamentos recursais. Vejamos. No que tange às contribuições incidentes sobre valores pagos, sobre valores creditados assegurados contribuintes individuais, questiona a recorrente a legalidade da condição de segurados obrigatórios dos membros do Conselho Tutelar que auferiram remuneração e que constam do levantamento L5 conforme planilha de florestais. Com efeito, a legislação federal vinculou a função exercida pelo Conselheiro Tutelar ao RGPS na condição de segurado obrigatório, por meio do decreto 4.032, cuja redação alterou o dispositivo do RPS, constante do decreto 3.048. É expresso o artigo 9º, parágrafo 15, sobre o enquadramento das situações previstas nas linhas J e L do inciso 5º do CAPT, entre outros segurados obrigatórios da Previdência Social, as seguintes pessoas físicas. Inciso 15, o membro do Conselho Tutelar de que trata o artigo 132 da Lei 8.069, quando remunerado. Assim, não existe outro desfecho que não seja o de enquadrar os membros do Conselho Tutelar como segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes individuais. Por derradeiro, temos que a municipalidade foi autuada por deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB, o que constitui infração ao artigo 32.1 da Lei 8.212. A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. De fato, ao suprimir informações de natureza salarial nas folhas de pagamento, incorreu o autuado no descumprimento da obrigação acessória em tela. Desse modo, deve ser mantida a autuação por descumprimento de obrigação acessória. Em conclusão, eu voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Eu estava analisando aqui, acho que está bem claro. Essa questão do pagamento aí, para complementar aí o cesta básica aí, não tem nada a ver em relação à questão do pátio, que a gente vem julgando, assim.
Ok, senhores, como vota conselheiro Rodrigo, com a ressalva de que o conselheiro relator nega provimento ao recurso voluntário? Eu acompanho o relator. Guarita, Tô achando que ele caiu, presidente. Francisco Guarita, nos ouve? Francisco Guarita, já nos ouve? Não estamos ouvindo, Guarita. Guarita, você acompanhou todo o relatório? Está pronto para votar? Será que se ele entrar pelo celular não fica melhor, hein? Douglas, como vota? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Obrigado, senhores. Guarita, consegue nos ouvir, Guarita? Senhores, dada aí a dificuldade do conselheiro em retornar à sala, vamos dar seguimento. Então, esse processo, eu também acompanho o conselheiro relator. O processo do município de São Caetano do Sul fica: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente, ausente o conselheiro, Francisco Nogueira Guarita. Processo seguinte é um processo da conselheira Débora. São alguns processos contribuintes Sadia S.A., itens 9, 10, 11 e 12 da pauta, processos que foram retirados de pauta a pedido do contribuinte e serão naturalmente incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. Próximo processo, item 13 e 14 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Daniel, processos do recorrente Sandes
Conservação Serviços Ireli, itens 13 e 14, processos para os quais o conselheiro relator informou a impossibilidade anteriormente à sessão, ao início da reunião de julgamento, né, ele informou a impossibilidade de relatar o processo. Então, para esse processo, restará consignado o processo retirado de pauta por determinação do presidente da turma. O conselheiro relator informou anteriormente à reunião a impossibilidade de relatar o processo e os autos deverão retornar para a pauta da reunião subsequente. Esse é o resultado para os itens 13 e 14. Processo seguinte é um processo de minha relatoria, processos, né, todos do contribuinte Prontocor de Montes Claros, itens 15, 16, 17, 18, 19 e até o 23. Eu vou seguir aqui, eu acho que são processos em blocos diferentes, e eu vou seguir aqui, eu vou apontar para os senhores por qual nós vamos iniciar o nosso trabalho. Presidente. Pois não? Eu vou desligar a câmera rapidinho, só vou pegar uma água aqui. Mas eu estou ouvindo. Eu estou abrindo aqui enquanto eu abro você, por favor. Eu também vou fazer isso, presidente. Vou aproveitar esse ensejo aí, tá? Ok. Presidente, eu também vou aproveitar. Vou aproveitar também. Ok, senhores. Senhores, a gente vai iniciar pelo item 18, tá? Combinado. Esse processo, o item 18, o resultado dele é aplicável aos processos final 2008-12, 2008-67, que tratam de terceiros e segurados. Tá? Esse item 18, ele é a parte patronal. Só o Sávio, ainda não, né? E o Guarita que está com bastante problema. O Guarita vai seguir, porque não dá para a gente aguardar o Guarita. Vamos ver se ele conseguir entrar, ele acompanha a gente depois. Sabe, já está a postos? Guarita, nos ouve, Guarita?
Guarita, você consegue nos ouvir? Daniel, você está a posto? O Salve já voltou? Guarita, eu estou te vendo bem, aparentemente a tua conexão está normal. Você está nos ouvindo? Estou aqui, presidente, só um minutinho, tá? Eu tô ouvindo tudo. Ok, então vou começar a leitura, tá, Daniel? Ok. Guarita, você está nos ouvindo? Guarita, vê se teu microfone tá fechado aí, porque tá... Bom, senhores, vou começar aqui a leitura. O processo trata de um lançamento relativo a contribuições devidas pela empresa Seguridade Social, parte patronal. O contribuinte tomou ciência do lançamento em novembro de 2008 e apresentou a impugnação, a qual foi avaliada pela Delegacia de Julgamento, que entendeu que o lançamento é procedente em parte, lastreado nas conclusões resumidas na ementa abaixo. Constatado... Sim. Sim. Presidente. Chegando agora, né? Eu não resolvi o problema. Senhores, eu vou expulsar o nosso amigo Guarita porque a conexão dele está difícil. Enquanto ele não conseguir uma conexão lá que com a qualidade mínima para acompanhar os trabalhos, não adianta. Então, debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia de Julgamento deu parcial procedência aos pleitos do impugnante, entendeu que, constatada a presença dos pressupostos na relação do emprego, ainda que o segurado tenha sido contratado sob qualquer outra denominação, a fiscalização deve considerar o vínculo pactuado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado integrado. E ainda que a competência da Justiça do Trabalho não exclui das autoridades que exercem funções delegadas para exercer a fiscalização. Ciente do acordo, o contribuinte apresentou tempestivamente recurso voluntário em que reitera as razões apresentadas no curso da impugnação, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir. Então, já passa ao voto. Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta as razões que entende justificar a modificação da decisão recorrida. Trata de um item específico chamado de a preliminar de incompetência do auditor fiscal para interpretação da legislação jurídica e do equívoco do julgador quanto à vigência do parágrafo 2º do artigo 229 do Regulamento da Previdência Social. Afirma a defesa que não é atribuição do órgão fiscalizador a interpretação da lei ou situação jurídica, mas a fiscalização de seu exato cumprimento na forma como lhe é apresentada. Ou seja, por incrível que pareça, o contribuinte quer que o fiscal simplesmente chega lá, pergunta o que aconteceu, o contribuinte diz o que aconteceu e o fiscal não pode interpretar a lei. Mas reafirma que o auditor não pode impor ao fiscalizado sua interpretação jurídica, só lhe sendo permitido aplicar penalidade com respaldo do judiciário. Eu aponto aqui uma trecho aqui da Lei 8.212 do Decreto 3.048, e após nessa síntese aí do argumento contribuinte, para afirmar que a atividade de construção do crédito tributário é tema de competência privativa da autoridade administrativa, a quem cabe, dentre outros, verificar a ocorrência do fato gerador do tributo e determinar a matéria tributável, tudo nos termos 142 do CTN. No exercício do seu mistério, a autoridade lançadora, a partir da análise de elementos caracterizadores, pode desconsiderar o vínculo pactuado. Tal prática vinculada e obrigatória não afronta ou usurpa a competência da Justiça do Trabalho. No que tange às contribuições previdenciárias, como em qualquer outro tributo, a avaliação da ocorrência do fato gerador não depende exclusivamente da forma com que a empresa enxerga a sua relação com os profissionais com que atua.
Tal avaliação demanda análise do caso concreto e identificação da ocorrência dos elementos caracterizadores do vínculo elencado pelo citado artigo 12 da 8.212, a saber, pessoalidade, eventualidade, subordinação, onerosidade. A visão peculiar do recorrente sobre elementos tão basilares do direito, ao mesmo tempo em que causa surpresa este relator, caminha no sentido de inviabilizar a atividade de fiscalização e limitar a competência para interpretar uma norma legal apenas ao judiciário. A citada surpresa estaria na avaliação recursal equivocada de que o auditor fiscal não teria competência para interpretar a legislação. Isso não faz o menor sentido. O próprio contribuinte tem tal prerrogativa e assim o fez quando avaliou que a forma de contratação de profissionais adotada seria mais adequada para a sua atividade. Interpretar um comando legal... Aqui é um comando legal é papel que compete a cada cidadão. Do contrário, nem mesmo haveria a necessidade de publicidade dos atos legais. Afinal, de que adiantaria saber o teor de um ato normativo qualquer se não se poderia, a partir da leitura de seus termos, aplicar o preceito em sua rotina? Naturalmente, podem ocorrer litígios decorrentes das diversas interpretações individuais e as ferramentas para uniformização de tais pontos de vista estão ao dispor da sociedade, inclusive no âmbito administrativo fiscal, mas com a certeza de que se a ela for submetido, cabe ao judiciário a palavra final sobre o alcance da letra da lei. Conforme já visto a Lures, o 142 é inequívoco afirmar que compete à autoridade administrativa a condição do crédito tributado pelo lançamento, em que inevitavelmente é necessário verificar o preço do fato gerador em sua essência, e não na forma como se apresentam formalmente, determinando a matéria tributável e aplicando a penalidade cabível. Por fim, não foi juntado pela defesa, tampouco identificado por este relator, qualquer ato judicial que tenha extirpado do mundo jurídico a norma contida no parágrafo 2º do 229 do 3.048, assim rejeita preliminar. Com relação ao mérito, afirma a defesa que não existe vínculo empregatício com os médicos, já que, dentre os requisitos avaliados, equivocou-se a fiscalização no que tange a subordinação e remuneração. Sustenta que os médicos, os plantões, eram acordados em negociações diretas com a cooperativa e esta com o médico, que tais negociações não tinham documentação própria, mas estavam documentadas apenas com as escalas de plantões. Ademais, eventuais provas da existência de subordinação deveriam ser apresentadas por quem alega, a Receita Federal. Alega que não tinha o poder de demitir tais profissionais e, quanto à remuneração, sustenta que quem pagava os médicos era a cooperativa. Por fim, apresenta considerações sobre um acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho que evidenciaria que o Ministério Público considerou regular a contratação de tais médicos, estando acordado que a empresa não deveria contratar por meio de cooperativa trabalhadores ligados à sua atividade fim, ou seja, atividade hospitalar não médica. No que tange a subordinação e onerosidade, o Ministério pontuar a análise efetuada pelo agente fiscal. Eu coloco aqui a informação, uma parte aqui do relatório fiscal. Subordinação, a própria natureza do serviço e as condições a que foram prestados não permitem garantir ao trabalhador autonomia. Sobre a questão da onerosidade, assim se manifestou a decisão recorrida. A presença da onerosidade em relação ao serviço prestado, terceiro elemento fático, é facilmente reconhecido ao analisar as parcelas dirigidas a remunerar o trabalhador. Já em relação à subordinação, o jogador de primeira instância pontuou. Com relação à subordinação, não se concebe que uma empresa que possua padrões mínimos de qualidade mantenha trabalhadores exercendo funções diretamente ligadas à sua atividade fim, sem o caráter de subordinação. Limitando o litígio à questão da onerosidade de subordinação, com a apresentação dos argumentos das partes envolvidas, passe a análise deste relator. O tema que merece menos detalhamento é o relacionado à onerosidade. Afinal, é importante que a atividade é remunerada. Não se trata de serviço voluntário prestado de forma graciosa. Trata-se de serviço médico prestado por profissionais habilitados mediante retribuição em dinheiro. O fato do pagamento se dar por intermédio de uma cooperativa não desnatura o caráter oneroso da atividade. Quanto à subordinação, como se viu acima, estamos tratando de profissionais médicos plantonistas que atuavam por escala regular e que estavam a serviço da Pronto-Socorro em suas dependências, em dias e turnos determinados e atendendo aos usuários do recorrente. Neste sentido, não parece haver espaço para, a partir de tais peculiaridades e considerando que o exercício da medicina tem protocolos próprios a serem seguidos por todos os seus profissionais médicos,
para que a gente pudesse entender que haveria uma ausência de subordinação. O regimento interno da recorrente, inserido nos autos a partir de folha 53, evidencia diversas situações em que se mostra inequívoca a subordinação, conforme exemplos abaixo. O Hospital Pronto-Socorro de Montes Claros disporá de um corpo clínico, que é composto de todos os médicos que nele trabalham. Os médicos que compõem o corpo clínico se organizarão nas seguintes clínicas. Cada uma das clínicas que compõem a estrutura organizacional do hospital terá que coordenar, terá um coordenador a ser eleito, referenciado pela instituição. Qualquer membro do corpo clínico será considerado infrator, sujeito a penalidades. Os atos médicos que impliquem grande risco de vida, incapacidade física permanente, deverão ser previamente submetidos à apreciação do diretor clínico e da comissão de ética. Em caso de urgência, esta junta poderá ser exercida por 3 médicos, sendo o fato posteriormente comunicado ao diretor clínico. E aí são as minhas palavras. Considerando desnecessários maiores detalhamentos do regimento acima, pondera-se que, além da liberdade técnica própria da profissão, onde estaria embutida a autonomia dos citados profissionais se estes são submetidos à coordenação, à direção, à comissão de ética e a penalidades instituídas pela própria instituição. Na verdade, a subordinação não se verifica exclusivamente nos casos em que ocorrem comando direto sobre a atividade do colaborador, mas se manifesta igualmente com a inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador de serviços, como o que se vê no caso presente, em que todos os membros do corpo clínico estão inseridos na estrutura da entidade autuada e a ela submetido por direção e fiscalização. Assim, presente critério de subordinação é relevante para o caso em apreço o conteúdo do ajuste com o Ministério Público do Trabalho, já que, conforme exposição sul para a atividade de lançamento, a competência privativa da autoridade lançadora, da autoridade administrativa, cabendo aí apenas a este órgão, a este conselho avaliar tal atuação sob o clima da legalidade. Assim, eu nego provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Nesse caso, especificamente, a gente consegue fazer esse link, né, da inclusão do contribuinte aqui na estrutura pelos próprios termos de regimento do contribuinte que está aqui, inserido nos autos. Presidente, estava olhando aqui a autuação relatório fiscal, eu concordo, acho que ficou bem claro, pelo menos para mim aqui, como a fiscalização efetuou e os destaques colocados também no voto pelo senhor. Perfeito, senhores. Então, podemos ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Guarita está ausente. O conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores. Esse foi o item 18, não foi isso? Sim. Isso. Ok, senhores, então para o item 18, acordo os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário. Ausente o conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Esse, como disse, é o processo 18. 18, que impacta o 22 e o 23, se não me engano. 22 e 23, ok, senhores? Que o 22 é o mesmo caso, simplesmente tratando da parte de terceiros, e o 23, parte de segurados. Então, o resultado do 18 se aplica aos processos 22 e 23. Ok. Passemos, portanto, ao processo. A gente pode começar até pelo 15, que é o patronal, e aí desculpa. O 15 é o terceiros, e o 16 é os segurados, e o 17 é a parte patronal. Eu acho que eu vou começar. Eu não sei se eu fiz as anotações aqui no.
Eu acho que eu fiz no terceiro mesmo, no 15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, eu vou fazer a leitura pelo 17, tá? Porque eu acho que as anotações estão no 17. O resultado ele se aplica aos processos 2008-23 e 2008-78, que são terceiros e segurados, ok, senhores? Então, aqui é um auto de infração parte patronal, o contribuinte tomou, inclusive Gilrat, tomou ciência do lançamento na data tal, o relatório fiscal aponta que os fatos geradores foram os pagamentos de abono aos empregados para a compensação de diferenças salariais anteriores ao acordo coletivo de trabalho de 2004, também o pagamento de salário e família efetuado em acordo com a legislação da Previdência. A empresa deixou de considerar o abono como base de incidência da contribuição e o pagamento de cotas de salário e família para alguns empregados com remuneração superior a 3/10 do limite de salário de contribuição, que constitui o limite máximo para recebimento do benefício. Então, basicamente, aqui é um determinado abono que foi pago a partir de um acordo coletivo, que o abono tinha a intenção de compensar diferenças salariais anteriores e valores pagos de salário e família, valores bem pequenos aqui a contribuintes, a beneficiários, não observando o limite previsto na legislação. A interessada apresentou impugnação em que diz que os acordos coletivos têm força de lei, os abonos foram concedidos de forma eventual, está completamente irregular, em se tratando de salário e família, possuindo os documentos que comprovam a alegação, pede a anulação da autuação, e a DRJ exarou um acordo em que julgou o lançamento procedente em parte, lastreado nas conclusões resumidas nos excertos abaixo. O abono... O abono indenizatório se originou em decorrência única e exclusiva do vínculo laboral entre empregado e empregador, não devendo, portanto, ser excluída a base de cálculo tributo. Quanto aos acordos coletivos terem força normativa, eles entendem que obrigam tão somente as partes, isso foi o entendimento da DRJ. Quanto a salário-família, entendeu que restou comprovado o recebimento pelos empregados listados nos discriminativos tais em valor superior ao limite estabelecido. Mas uma parte desses beneficiários, a DRJ entendeu que estava tudo correto, que na análise dos documentos apresentados ficou comprovado o atendimento da exigência de frequência escolar dos filhos dos empregados, e aí uma parte ela entendeu procedente a impugnação. Então, o contribuinte apresentou, ainda insatisfeito, apresentou o recurso voluntário, em que eu vou tratar agora a partir do item abono salarial. Afirma a defesa que se viu obrigado ao pagamento do abono salarial durante o período de 5 a 11 para todos os funcionários, representados pelos sindicatos de aplicadores de estabelecimentos de saúde de Montes Claros, valores que foi integrado ao salário, que não foi integrado ao salário de funcionário e foi pago em razão do acordo coletivo. Sustenta que tal acordo tem força de lei, assim justifica a anulação. Entende que se justifica a anulação de todas as infrações. Sintetizadas as razões da defesa, eu relembro aqui as considerações do relatório fiscal, dizendo que a empresa, por força do acordo, ficou obrigada a pagar um abono mensalmente durante o período de 5 a 11 de 2004, objetivando compensar diferenças salariais. A empresa, induzida a erro pelo termo do acordo, que diz que o abono não integra o salário para qualquer fim, deixou de considerá-lo como base da incidência das contribuições. Com relação, eu pontuo aqui a legislação correlata, né, dizendo que não integra o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário de contribuição. E ainda trago o item do Decreto 3.048, que é o artigo 214, que fala que não integra o salário de contribuição os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei. Eu coloco aqui porque me parece que o próprio decreto ele alarga um pouquinho a previsão anterior quando ele fala assim, olha, tem que estar desvinculado por força de lei.
Acerca da tributação do abono, neste caso, pago nas competências 5 a 11, alega o sujeito passivo se tratar de parcela paga em razão de acordo coletivo. Objetivando clarear ainda mais a controvérsia sobre a questão, relevante destacar os termos do parágrafo 1º da cláusula 19ª do citado acordo, que ele coloca aqui: as partes, usando do direito de livre negociação, transigiram e transacionaram possíveis diferenças anteriores para isto, ajustando como pagamento de um abono indenizatório dividido em 7 parcelas, mensalmente a partir de maio de 2004. A preocupação do requerente se manteve fixa a tese dos efeitos da lei para o acordo coletivo de trabalho, e, não obstante, está correta a DRJ ao pontuar que tais acordos não se opõem à Fazenda Nacional em razão do que dispõe o 123 do CTN, o qual justifica que o preceito contido no Decreto 3048, que exclui da base de cálculo ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados por força de lei. Ou seja, eu faço um link aqui com o CTN para justificar aquele alargamento que eu apontei anteriormente em relação ao previsto na lei e o previsto no decreto como a desvinculação de verba dessa natureza, desvinculação do salário, né? Coloca, exclui da base de cálculo os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei, tenha se apresentado mais restrito que os termos da 8.212, para a qual não integra o salário de contribuições e importâncias recebidas e os ganhos eventuais e os abonos expressamente vinculados ao salário. Assim, caberia avaliar a questão sobre o prima da alegação, sobre a eventualidade dos pagamentos. Trato aqui de alguma manifestação da Procuradoria, que já tratou desse sistema, dessa questão, inclusive recomendando que sejam autorizados pela Procuradoria-Geral da Fazenda a não apresentação de contestação, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações que visem obter a declaração que o abono único previsto em convenção coletiva desvinculada de salário e pago sem eventualidade, não há incidência de contribuição previdenciária. De tal parecer, após a aprovação do senhor ministro da Fazenda, restou os seguintes termos, né, que o abono previsto em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição. Assim, temos que, para os efeitos do declaratório 16, possuem para que eles fossem aplicados, é mister verificarmos se a situação fática tratada no presente processo se enquadra perfeitamente aos termos dos prescritos pela Procuradoria. Eu boto aqui os questionamentos que devem ser respondidos e boto. Quanto ao segundo e terceiro questionamento, não há qualquer dúvida, pois de fato o valor está previsto em convenção coletiva com expressa desvinculação dos salários. Em relação ao primeiro questionamento, não se identifica unicidade no pagamento, embora os termos do ACT apontem para um único abono, este valor acaba sendo dividido pelo restante do ano de forma mensal em 7 parcelas, o que desnatura seu viés de pagamento único. Assim, o valor pago pelo contribuinte a este título não se enquadra na exceção prevista no ato declaratório da Procuradoria, tampouco na exceção contida no artigo 28, parágrafo 9º, a linha E, item 7 da 8.212. Por fim, nota-se que o valor do abono indenizatório previsto no acordo não teve e não tem o objetivo de reparar qualquer perda, já que não repõe nada ao patrimônio de ninguém. Nos exatos termos do acordo em comento, conforme citado a Lúcio, o valor seria pago a título de indenização, eu botei entre aspas, para cobrir possíveis diferenças anteriores. Portanto, não há de se falar em recomposição de um direito mal ferido, não havendo qualquer indenização no numerário em questão. Portanto, não merece acolher as alegações de defesa. Com relação ao salário família, neste tema, a defesa apenas afirma sua estranheza em relação à afirmação da autoridade lançadora de que tais valores foram pagos em desacordo com a legislação. Aduz que possui documentos que comprovam que a mesma segue integralmente a exigência legal. Sustenta que o equívoco é facilmente resolvido com a apresentação destes documentos, com a reapresentação desses documentos. Eu ponho que a decisão recorrida manteve apenas exigência para 2 colaboradores, que em uma competência para um e 2 competências para o outro, apenas por este terem recebido nestas competências remunerações acima do limite estabelecido pela portaria NPS 474. Ocorre que a defesa
a defesa trata toda a questão de forma genérica, não se insurgindo contra essa conclusão. Ela não tenta demonstrar que não pagou em valores superiores, né? Os salários estavam em valores superiores ao previsto na portaria MPS. Então, não obstante o que se vê nos autos é que as alegações genéricas não contribuem efetivamente à defesa, a quem caberia apresentar os elementos impeditivos ou modificativos extintivos de direito da fazenda e desconstituir o prédio tributário pelo lançamento. Assim, nada a prover nesse tema. Então, por conta de todo o exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Presidente, em relação a abono, até assim, parece que foi um único pagamento parcelado. Contudo, assim, na minha visão, ele não deixa de ser, assim, ele ainda continua tendo natureza salarial porque é derivado de uma de composições anteriores aí que até o Dr. Carlos Henrique comentava, né? Muitas vezes ali na mesa de negociação o que fala o cala-boca, né? Dá esse valor aí e tal para compor aqui, para a gente fechar a negociação, né? E acabam colocando, esse cara tem caráter indenizatório, enfim, mas como o senhor bem colocou, não ficou claro que se tratava de um pagamento de natureza indenizatória, né? Ficou claro que são questões lá atrás que complementos salariais. Isso, assim como está no acordo coletivo, né? Diz que é possível em diferenças anteriores, então já deixa de ser indenizatório aí. Eu acho que até a questão do parcelamento, para mim, desnatura a questão do pagamento único, né? Porque senão bastaria que a pessoa falar assim, nós vamos pagar um pagamento, uma verba qualquer de indenização por isso, um abono por causa disso, e aí divide em 12 parcelas. O contribuinte vai ficar recebendo o mesmo o ano inteiro. Né? Então, me parece que o fato dele dizer que é um pagamento, né, quando ele quebra, ele gera essa expectativa de aquilo passa a integrar mensalmente ali a remuneração, mas é só um detalhe a mais, né? Senhores, podemos ir ao voto? Conselheiro Guarita, sente-se à vontade aí de votar, ou nós, nos processos anteriores, registramos a sua ausência, mas se o senhor se sentir à vontade a votar, tá bom? Esse deu para acompanhar direitinho, certo? Okay. Eu entendi. Eu posso votar sim. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Eu também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Ávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então para os esse, como disse, é o resultado que se aplica aos processos 15, 16 e 17. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Temos agora processo 18 já foi, temos o processo, temos 3 processos aqui, 19 e 20 só. Não, 19 e 21 também, né? 19 e 21, tá? Então, vou ter que abrir aqui que eu já não sei se eu consigo aplicar e reproduzir o resultado, mas são processos mais simples. Só lendo aqui os destaques, né? Aqui é a multa por descumprimento pelo interessado a obrigação de apresentar a guia com dados não correspondentes a fatos geradores, né? De todas as contribuições. E aqui vem falando das 3 questões que a gente tratou anteriormente, né? Salário família, abono pago com compensação de diferenças salariais anteriores e remuneração de trabalhadores contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, que foi o primeiro processo que a gente tratou, que são aqueles médicos que eu comentei que estavam todos vinculados, inseridos aí na estrutura organizacional da instituição, não é isso? Então, nesse sentido,
Eu não vou perder tempo, vou direto ao voto. Em apertada síntese, pode-se afirmar que toda a peça recursal busca demonstrar a improcedência do lançamento a partir dos exatos termos em que se deu a defesa da mesma matéria nos processos que tratam exigência por descumprir a divulgação principal. Como é de elementar sabença, a presente autuação decorre de outra, e que apurou a infração por descumprimento de obrigação principal, sendo certo que a partir da identificação de tal descumprimento, como consequência lógica, são identificadas divergências nas informações prestadas em GFIP. Assim, a autuação que se discute nos autos é diretamente relacionada à obrigação pessoal descumprida e normalmente tratada em processo diverso. Assim, para contestar os motivos que lastrearam o lançamento, os argumentos da defesa também, como regra, acabam por tratar da mesma matéria. Quando ambas autuações são tratadas no mesmo processo, não há mais problema. Contudo, quando os lançamentos são julgados de forma segregada, existe a possibilidade, caso haja análise do mérito das obrigações principais no julgamento de obrigação acessória, de serem emitidas decisões divergentes que naturalmente resultarão em dificuldades para o cumprimento decidido pela unidade responsável pela administração do tributo. Assim, parece salutar nos processos de obrigação acessória que se mostrem reflexo de um processo de obrigação principal, que haja manifestação do julgador sobre tema que não haja, né, sobre tema que já tenha sido analisado no mesmo âmbito recursal da primeira ou segunda instância, mas ainda quando o tema de mérito já tenha assumido o caráter de definitividade na seara administrativa. A análise dos autos evidencia que o mesmo conteúdo do recurso sobre análise foi objeto dos recursos apresentados nos processos diversos, dando origem a acordos diversos sobre a relatoria deste conselheiro. Assim, transcrevo as conclusões já exaradas nos processos números tais, que são os outros dois processos que eu tratei. E, nesse sentido, eu vou para o final do voto. Ressalvando que o tema dos trabalhadores autônomos, veiculado pelo recurso voluntário formulado no presente processo, trata de tema afeto a descumprimento de obrigação acessória autônoma, cuja discussão não aproveita a exigência que se discute no processo. Assim, não identifico mácula que justifique a alteração na decisão recorrida, a razão pela qual nego o provimento do recurso voluntário, sendo certo que a este processo devem ser aplicados reflexos decorrente de posição majoritária deste conselho em relação aos processos em que se discutem as exigências decorrentes do descumprimento dos processos principais. Só botei essa observação porque o colegiado poderia ter decidido de forma diferente de mim nos processos anteriores, o que não ocorreu. E, nesse sentido, eu nego o provimento a este processo, que é o processo final 2008-34. Senhores, podemos ir direto ao voto? Daniel? Eu acompanho também, presidente. Rodrigo? Esse aqui é base para os outros dois de patronal, né, que a gente julga. Não é base, não. Vou dar uma olhadinha nos outros dois, tá? É porque esse acabou... Ele tem vinculação. Eu não sei se eu seguir se os outros também. Eu vou ter que abrir ali os outros dois. Rodrigo, como voto? Eu acompanho, presidente. Acompanho. Guarita também acompanha. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então o processo 19 a quadro de membro colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento do recurso voluntário. O processo 20. É o processo de não arrecadar mediante desconto, né? Eu só ressalto aqui, eu fiz só uma pequena observação, né, que eu vejo com alguma ressalva esse tipo de autuação, né, porque eu acho que não arrecadar mediante desconto é aquela história, né, que é uma conduta relacionada àquela outra que depois de não recolher o tributo, né, e de não declarar, e, portanto, poderia ter sido objeto só de uma penalidade só e tal, mas nesse caso o contribuinte não questiona isso, né? O contribuinte não que conteste o lançamento com
fundamentos relacionados em si, né, a possibilidade de ser. Apenas ele apresenta os mesmos argumentos veiculados nos recursos voluntários do processo da obrigação principal e tenta justificar dois colaboradores sem contestar as alegações da DRJ para não aceitar a comprovação. Ou seja, a mesma coisa que esses dois colaboradores são aqueles únicos dois que a DRJ manteve o julgamento. Então, a conclusão desse aqui, ela segue exatamente a questão do processo anterior. Estou negando provimento, porque o contribuinte só discute o mérito foi que a gente discutiu lá nos principais. Senhores, observações? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Processo 20, o Daniel acompanha o relator pela negativa de provimento. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho, presidente. Também acompanho. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também me acompanho, então acordo o expediente colegiado por unanimidade de votos e negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte é o item 21, que é folha de pagamento. Não apresentar folha de pagamento. Me parece que aqui a questão também é a mesma coisa do anterior. Não tem uma discussão em si sobre o lançamento, né, em si, e a discussão que vem sendo discutida são apenas aquelas relacionadas ao mérito do julgamento. E que eu repito todo ele aqui para o final, da mesma forma, negar provimento ao recurso voluntário. Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores. Então, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário, processo 21. Com isso, a gente encerra os processos da Prontocor. Processo seguinte, processo da Brascabo, item 24 da pauta, relatoria do conselheiro Douglas. Processo retirado de pauta a pedido do contribuinte e o processo será incluído em reunião de julgamento posterior, agendado oportunamente. Esse é o processo 24, o processo 25 e 26, também da Brascabo. Então, todos esses três processos foram retirados de pauta por solicitação do contribuinte. Com isso, a gente vence a pauta da manhã deste dia 5 de outubro de 2020, e razão pela qual eu vou pedir ao nosso colaborador, o senhor Alberto, que pare a gravação neste momento.